Glória a Deus. Que bênção. Quantos felizes com Jesus aqui esta noite? Que bom que nós estamos aqui. Amém, queridos? Uma alegria estar aqui na casa do Senhor. Que bom que nós vamos viver o início dessa campanha, essa série de mensagens, 5 chaves de poder. Quantos estão com a mão preparada para receber as chaves do céu sobre a sua vida? Aleluias. Pessoal do som, estou sem retorno. Por gentileza. Queridos, pode se sentar por um instante. Olha só, essa campanha, eu tenho certeza que vai ser algo poderoso para a nossa vida, para a nossa casa. Aleluia, chegou. Glória a Deus. Queridos, eu quero não sei se eu posso chamar de orientação, mas me permita um conselho. Essa campanha, ela tem algo reservado para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Quando nós falamos sobre chaves de poder, é algo didático, mas é algo profético. Deus vai de fato colocar na tua mão chaves que vão destravar, ou vão te permitir acessar coisas que você não tem acessado nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Imagina a sua casa tem várias portas, e cada porta certamente tem uma chave, que abre aquela porta específica, sim ou não? Com a chave que abre a porta da sala, você às vezes não vai conseguir abrir a porta do quarto, porque são portas diferentes e exigem chaves diferentes. Então, existem situações na nossa vida em que Deus vai nos entregar chaves específicas. Amém ou não amém? E tem chave, irmãos, e o mais interessante é que a chave da tua casa não abre a casa do seu amigo, do seu vizinho, de quem está do seu lado. Então eu creio que Deus tem chaves específicas, exclusivas, para entregar para a igreja, para cada um de vocês. Então, fica muito atento, como foi ministrado muito hoje, esse ambiente de adoração. Então, como que a gente vai passar por essa campanha? Como um adorador, como alguém que vai dar glória, alguém que não vai se conter, alguém que vai receber do céu tudo que está sendo liberado. Então, meu irmão, solta o braço assim, ó, se solta, abre o coração e já se prepara para receber do céu tudo que o céu tem para você. Tem chaves, irmãos, que vai mudar a tua história de agora em diante. O mês de outubro não vai ser um mês qualquer, vai ser um mês que vai dividir as águas na tua história, vai ser um mês que vai fazer romper tudo aquilo que está travado. Então, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor e se prepara, Batista Vida. Tem um tempo novo para você, tem um tempo novo para a tua casa, tem porta que está trancada há muito tempo e que vai abrir pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quem está animado agora? E quem está muito animado? Aleluia, é isso aí. Vamos manter a nossa adoração assim, elevada, a nossa fé elevada. E aproveitando que eu estou falando sobre fé, eu quero ministrar hoje sobre a primeira chave, entregar essa primeira chave na tua mão. O poder da fé. Irmãos, nós vamos ter experiências tremendas aqui. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Estou aqui hoje pela fé, eu estou rompendo pela fé, mas eu quero hoje trazer para você o entendimento sobre uma fé que não é só ativada e que a gente carrega ela no nosso coração, mas como que essa fé precisa ser desenvolvida na nossa vida, até a gente chegar e ter uma caminhada de uma fé extremamente elevada, uma fé extremamente sólida, para que a gente tenha a capacidade de descansar em Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, a gente vai desenvolver uma fé hoje, que a gente vai sair daqui pronto para enfrentar qualquer circunstância, descansando em Deus. Talvez a situação que você tem enfrentado, a luta, a batalha que você está inserido, está roubando a tua paz, e talvez, eu já quero liberar uma palavra, você não está nem dormindo direito, mas Deus hoje vai trazer uma fé tão grande no teu coração, que você vai voltar a descansar nele. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o primeiro versículo. Quando você encontrar, dá esse glória a Deus, que a Margarete acabou de dar aqui na frente. Coloca sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos juntos ler esse texto tão conhecido, mas tão profundo para a nossa vida. Hebreus 11, 1, todos encontraram? Irmãos, eu confesso que eu estou um pouco trêmulo por causa dessa mensagem. Enquanto eu ia escrevendo,
e Deus foi trazendo ao meu coração algumas nuances da vida de um personagem que eu quero hoje trabalhar com ele nessa noite. E eu sei o que Deus vai destravar na tua vida. Eu sei o que você pode viver de agora em diante através dessa palavra. Então fica muito atento, fica conectado comigo. Vamos manter no mesmo nível de entrega, de adoração, que eu tenho certeza que tudo vai mudar na tua história. Quantos creem? Eu creio, irmãos. Eu creio. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Feche seus olhos por um instante, Pai. Hoje eu creio que o Senhor vai liberar uma chave sobre a Igreja Batista Vida, e essa chave está relacionada à fé. É o poder da fé sobre a nossa vida. Pai, nós lemos hoje a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor possa nos mostrar, clarear o caminho. Portanto, Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite e pedimos: fala conosco, fala ao nosso coração, fala aquilo que nós tanto precisamos ouvir. Nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, dessa chave que vai destravar aquilo que está travado, essa chave que vai nos permitir acessar o extraordinário, sobrenatural do Senhor. Assim oramos e te louvamos em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém? Pode se assentar por um instante. Queridos, eu li essa tradução, Hebreus 11:1, tem algumas traduções, umas vão falar que a fé é o firme fundamento, mas eu gosto muito dessa tradução, a ARA, Almeida Revisada e Atualizada, que vai dizer que a fé é a certeza. Fala comigo, fé é não duvidar. Fé é certeza. Certeza, irmãos, é o contrário da dúvida, é o oposto. Todas as vezes que a dúvida bate à porta do nosso coração, vai se manifestar algo em nós chamado incredulidade, ausência de fé. É o contrário da fé, é o oposto. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aquilo que eu e você esperamos, nós precisamos, através da fé, ter a certeza que aquilo vai acontecer. Por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas o interessante é que o escritor aos Hebreus não fala sobre circunstância, ele não fala sobre a situação, ele não fala sobre o ambiente, ele não fala sobre as dificuldades, ele fala que a fé só precisa de uma coisa, e aí ela vai refletir algo na nossa vida: a certeza daquilo que se espera. Quantos aqui esperam algo de Deus? Então, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, tenha certeza de que isso vai acontecer na tua vida, de que isso que você tanto espera, tanto ora, tanto clama, se tornará uma realidade na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Por mais que a circunstância diga ao contrário, pela fé você pode ter certeza. E aí o texto continua, e a convicção das coisas que a gente não vê. Irmãos, a palavra convicção, estar convicto, é uma certeza, como se fosse uma certeza elevada ao quadrado. É uma certeza que transcende o simples fato de eu falar, eu acredito. A convicção é aquilo que é implantado, enraizado no nosso coração, que ninguém consegue tirar. Alguém que está convicto de algo, ninguém consegue arrancar a convicção que está no coração dele. Tem pessoas que são convictas, tão convictas de algo, que não adianta, não tem nada que tenha poder de transformar aquilo que ela tem como convicção. Então a fé não é só a certeza daquilo que a gente espera, mas é a convicção, porque quando eu estou convicto, eu nem vejo, mas eu sei que aquilo já é uma realidade do céu na minha vida. Eu não estou vendo o milagre, mas eu já sei que aquilo vai acontecer na minha história. Eu não consigo ver a transformação de alguém que vai se entregar a Jesus, mas pela fé eu tenho a convicção de que aquilo vai acontecer. Eu estou esperando algo grande do céu sobre a minha vida, eu não enxergo, mas eu tenho a convicção, através da palavra e do nome de Jesus, que aquilo um dia se tornará uma realidade, e eu vou glorificar a Deus por aquilo. Quantos podem dizer um amém bem forte aqui essa noite? Fé é certeza e convicção. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai aprender hoje sobre ter certeza e convicção daquilo que você espera e não enxerga. Mas fala assim, agora você vai apontar o dedo como profeta de Deus e vai falar assim: vai acontecer na tua vida. Agora para o outro lado aponta também e fala: vai acontecer. Olha para trás e aponta assim: vai acontecer na tua vida. Quantos creem para dar um glória a Deus bem forte aqui que vai acontecer algo grande?
Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso não é frase de efeito, nem para te motivar. Isso é para você entender que tem algo do céu poderoso para acontecer nessas 5 semanas. Se prepara. E minha recomendação, segunda recomendação, a primeira é você ficar à vontade e se entregar na presença de Deus. A segunda é não faltar dia nenhum. Porque se você perder uma das chaves, vai ficar alguma porta sem abrir. Mas eu tenho 5 portas para serem abertas e eu não vou perder chave nenhuma. E eu sei de pessoas que têm portas trancadas, que não estão aqui. E eu vou fazer questão de mandar a live para ela, a gravação da mensagem para ela, e vou fazer com que ela esteja aqui em nome de Jesus nos próximos 4 cultos. Quem está comigo aqui? Nós temos um desafio, amém? Você conhece alguém que tem porta trancada na vida dele, mas não está aqui hoje. Semana que vem nós vamos trazer essa pessoa para cá. Posso ouvir um amém? Agora, irmãos, caminha comigo. Deixa eu entrar na mensagem. Há um personagem bíblico que me chama sempre muita atenção. Eu amo ministrar e estudar sobre ele. E esse alguém é Pedro. Pedro é um personagem extremamente curioso, cuja história e trajetória é repleta de aplicações para a nossa vida, inclusive sobre fé. Quando a gente olha para a vida de Pedro, nós vamos ver que a Bíblia vai registrar o início da sua história como alguém que estava cabisbaixo, frustrado, vivendo uma situação extremamente complicada, porque ele havia passado uma madrugada inteira pescando, e não havia pescado nada. Pedro é encontrado por Jesus como alguém extremamente frustrado, e com a sua fé completamente minada. Pedro estava sem fé, cabisbaixo, lavando a rede, depois de uma madrugada inteira pescando, dotado de experiência por causa da pesca, mas agora ele não tinha pegado nada. Ele precisava dos peixes e não tinha nenhum peixe na sua rede. Ele estava lavando as redes, frustrado. Um homem totalmente sem fé, ali, naquele momento, pensando talvez o que faria da vida, o que faria no próximo dia, se ele continuaria ou não como pescador. Talvez tantas coisas passaram na mente de Pedro, mas um fato é que a gente vai olhar e perceber que era um homem sem fé. E uma pessoa sem fé é como Pedro, é alguém que anda cabisbaixo, lavando suas redes, sem saber o que vai fazer no dia de amanhã, sem saber para onde vai, o que vai acontecer. Um homem sem fé. Mas aí a história nós conhecemos. Jesus vai ter ali um momento onde ele vai ministrar uma palavra. Jesus vai chegar naquela praia, Pedro está ali lavando as redes, Jesus está ministrando, e aí então Jesus chega e fala assim: eu preciso usar um barco. E aí usa o barco, e aí ele sabe da situação, ele está lavando rede, não tem peixe nenhum na praia, e ele então fala: vamos para o alto mar. Pedro, vamos para o alto mar. E aí então ele fala: lança a rede. Ele fala: eu não pesquei nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E ele então puxa, e a rede começa a balançar, ele começa a puxar peixes e mais peixes, ao ponto de praticamente estar arrebentando a rede. O barco já não aguenta o peso de tanto peixe. Outros 2 barcos têm que vir, se aproximar, para poder ajudar a levantar aquela quantidade tão grande de peixes. E aí então eles voltam para a praia depois de uma pesca maravilhosa, uma pesca cujo resultado é resultado de um milagre. Não tinha como, a noite inteira pescando, frustrado, limpando a rede, e agora uma quantidade incalculável de peixes. E aí Jesus vira para ele. Pedro está agora ajoelhado, prostrado, diante de tanta maravilha, e Jesus fala assim: eu quero fazer de você, a partir de agora, não um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Larga tudo e me segue. Irmãos, Jesus naquela hora estava mostrando para Pedro uma porção pequena do poder dele, e ele estava ativando dentro de Pedro uma fé que já havia sido perdida. Um homem sem fé, frustrado, é alcançado pela graça de Jesus, pelo favor de Jesus, e Jesus vai vir então com um toque sobre Pedro, chamando ele para viver uma vida de fé. Um homem sem fé agora vai começar uma caminhada para desenvolver a sua fé, o crer, o acreditar, o experimentar. E Jesus chama ele, e Pedro na mesma hora aceita o convite. Pedro tem a sua fé ativada. Então naquele momento é como uma chave que está virando na vida de Pedro, e Pedro está entendendo:
Eu até agora não consegui nada, pela minha própria força não pesquei nada, mas vem então esse homem, e vem e manifesta uma glória que eu nunca tinha experimentado. Ele ativa dentro de mim algo que eu nunca tinha sentido. E agora então Pedro decide: eu vou caminhar ao lado desse que faz grandes coisas. A fé foi ativada em Pedro de novo. Assim como eu e você, certamente um dia estávamos frustrados, cabisbaixos, e se você entrou aqui dessa forma, há um toque, uma palavra de Jesus, que arranca do teu coração toda a frustração, e ativa dentro de você uma fé, que você nunca sentiu, nunca experimentou. Então meus irmãos, olha para Pedro, a gente olha, que o toque, a palavra de Jesus é capaz de ativar a fé dentro de nós, mesmo numa situação completamente contrária. Quantos aqui receberam uma palavra ou um toque, que algo mudou de repente na sua vida? Você estava frustrado, triste, abatido, por causa de alguma situação, e Jesus fala assim: eu quero iniciar algo grande na tua vida, eu quero começar uma nova história na tua vida, eu quero fazer coisas grandes e maravilhosas na tua história. E aí Ele te chama, e a gente está aqui hoje. Nós somos como Pedro, que fomos chamados um dia por Jesus, a estar na presença dEle, a entregar a nossa vida a Ele, e a gente está aqui, caminhando por fé, sim ou não? Caminhamos por fé, porque irmão, se a gente olhar ao nosso redor, muitas vezes está tudo desmoronando, e a gente permanece na casa do Senhor, crendo todos os dias que a nossa vitória vai chegar, que algo vai mudar, porque dentro do nosso coração, Jesus um dia ativou a nossa fé. E aí o mundo sucumbe às crises, o mundo se entrega às crises, o mundo vive como derrotados perante as crises, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As crises vêm, as crises vão, e nós permanecemos de pé, porque um dia Jesus tocou em mim, liberou uma palavra sobre mim e ativou a minha fé. Assim foi comigo, assim foi com você. Quantos creem nessa palavra? Dá um glória a Deus bem forte no seu lugar. Quantos aqui tiveram um dia a fé ativada por Jesus? E assim a gente vive, e assim a gente caminha. E aí Pedro então está agora como? Caminhando por fé com Jesus. E aí então, irmãos, é interessante que a Bíblia vai narrar que pouco tempo depois, a primeira crise vem. Pedro recebe a notícia: sua sogra está acamada, sua sogra está de cama, está doente, está com febre, a situação está complicada. E aquele Pedro que estava começando agora essa caminhada por fé, já vai receber uma notícia que não era das melhores. A sogra está ruim, a sogra está de cama, e há um risco muito grande dela morrer. Logo no início da caminhada, no início da jornada. E aí então, a Bíblia não diz, não narra especificamente sobre esse momento, mas conjecturando, imaginando, certamente Pedro no momento de aflição, Jesus percebendo a aflição dele, Jesus então dá uma palavra: eu vou lá, nós vamos lá na casa da tua sogra, nós vamos lá visitar a tua sogra. Pedro estava sendo ensinado que caminhar com Jesus, caminhar por fé, às vezes vamos enfrentar situações difíceis, nem sempre tudo vai bem. Às vezes uma notícia ruim vai bater a porta da nossa vida, às vezes nós vamos encontrar uma situação que é adversa, não é aquilo que a gente queria, mas ele está garantindo, falando com Pedro: fica tranquilo, eu vou visitar a tua sogra. Olha Pedro, eu vou te ensinar que caminhar por fé nem sempre é andar em momentos bons, às vezes é receber notícias ruins, mas fica tranquilo Pedro, eu vou te ensinar que caminhar pela fé é viver grandes milagres. E então a Bíblia diz que Jesus chega na casa da sogra de Pedro, coloca a mão sobre ela e declara: febre, cesse. E a febre daquela mulher vai sumir completamente. Ele levanta ela e ela vai começar a servir a todos que estavam na casa. Pedro deve ter olhado e entendido que o poder da fé, caminhar pela fé, não traz milagre apenas para ele, porque o primeiro milagre que Pedro viveu para caminhar por fé foi um milagre que ele mesmo viveu. Ele pescou muitos peixes, mas ele vai aprender que quando ele caminha pela fé, o poder dessa chave chamada fé traz milagre não somente para ele, mas também para aqueles que ele ama. Irmãos, fica conectado comigo. Quando você caminha por fé, não é só você que vive milagres. Quando você caminha por fé, os milagres alcançam também a tua casa.
Quando a notícia ruim bater, a notícia vai encontrar dentro dessa casa alguém que tem fé, alguém que dobra o joelho, alguém que clama, alguém que ora, alguém que clama, e Jesus vem ao encontro desse que tem fé, e ministra agora, e manifesta a glória dele, não somente na vida do que tem fé, mas também na casa daquele que tem fé. Irmãos, Deus está aqui hoje para poder me usar, para liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você tem fé, se você crê no poder do nosso Senhor, se você confia em Jesus, pode acreditar que a notícia ruim que às vezes tem batido sobre alguém da tua casa, alguém da tua família, Jesus é poderoso para colocar ela de pé novamente, para honrar a tua fé. Mantenha a tua fé ativada, mantenha a tua fé firme em Jesus, essa convicção, essa certeza. Pedro recebeu uma notícia ruim, sua sogra está acamada. Jesus fala: fica tranquilo, eu vou honrar, eu vou te ensinar que caminhar pela fé, não é somente você que vive milagres, mas a tua casa também vai viver. Fala com o irmão do seu lado assim: vale a pena caminhar por fé. Irmãos, se você está aqui hoje e tem alguém na tua família que está enfermo, basta você crer. Se você crer, se você orar, se você clamar a esse Jesus poderoso, que é capaz de curar e até ressuscitar mortos, algo poderoso pode acontecer lá na tua casa, porque eu creio num Jesus que honra a tua fé. Amém ou não amém? Caminha comigo. A gente vai entendendo, irmãos, que Pedro tem a sua fé ativada, e Jesus vai começar agora a desenvolver a fé de Pedro, em detalhes, em situações, em circunstâncias. Então nós vamos ver que a fé de Pedro vai ser forjada ao longo da caminhada da vida. Assim também é conosco, comigo e com você. A nossa fé, ela vai sendo forjada ao longo de uma caminhada. Mas sabe o que Deus falou muito forte comigo? Muitas vezes a gente vai olhar e vai pensar que a fé vai ser forjada num longo período de tempo, uma vida inteira. Mas Ele falou no meu coração que o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer ao longo de 5 semanas. E a fé que poderia, talvez a sua fé que seria forjada ao longo de 5 anos, será forjada em apenas 5 semanas. Aquilo que você viveria em 5 anos, você pode viver em 5 semanas. Aquilo que você desfrutaria em 5 anos, prepara para receber em apenas 5 semanas. Prepara para você desfrutar daquilo que você só desfrutaria ao longo de meia década. Mas há uma liberação do céu sobre a tua vida, que você vai viver ao longo dessas 5 semanas. A fé de Pedro foi forjada por anos. Não levou somente 3 anos no período da caminhada com Jesus aqui na terra, mas nós vamos entender que a fé dele foi forjada ao longo de um grande período de tempo. Levou mais algum tempo para a fé dele ser completamente forjada. E às vezes a gente pensa: eu tenho uma longa caminhada, minha fé ainda é pequena, até quando eu vou ter que caminhar para a minha fé estar sólida? Há algo do céu para ser liberado nesse tempo, aonde não vai precisar de 5 anos, mas apenas 5 semanas. Para você que crê, toma posse, recebe essa palavra, que algo poderoso vai acontecer na sua vida. Não vai levar anos como você tem pensado, vai levar semanas. Então vem comigo. Pedro está caminhando com Jesus, e então a gente vai ver que agora ele aprendeu sobre o milagre que ele vive pela fé, ele aprendeu sobre o milagre que acontece na casa dele pela fé, e agora então na caminhada, sendo forjada a sua fé, Pedro vai encontrar um outro desafio. Jesus dá uma ordem para os discípulos: entre no barco, atravessem para o outro lado, eu vou orar. Jesus então despede os discípulos, eles entram no barco, vão atravessar o mar da Galileia. Jesus sobe ao monte e vai orar, e os discípulos estão sozinhos, sem Jesus dentro do barco. Conecta comigo que isso é muito importante. Jesus dá uma ordem: vocês vão atravessar, eu vou estar aqui orando. E eles entram no barco, começam a travessia, e a Bíblia diz que por volta da hora 9, uma grande tempestade acontece ali no meio do mar da Galileia. Os discípulos estão atravessando, sozinhos. Esse episódio não é o episódio que Jesus está dormindo no barco, é outro episódio. Esse episódio já tinha acontecido. Jesus estava no monte orando, e eles estão ali agora atravessando o mar da Galileia, enfrentando uma grande tempestade. Jesus do alto do monte consegue ver que os discípulos estão passando um grande aperto. Meus irmãos, há algo tremendo e poderoso, uma chave nesse texto, porque Jesus está no alto do monte, e quando a gente vai em Israel, no meio do mar da Galileia, a gente começa a observar, e começa a ver os montes ao redor do mar da Galileia.
Meus irmãos, humanamente é impossível conseguir enxergar o que está acontecendo no meio do mar. É impossível humanamente alguém saber que num momento, na noite, com neblina, alguém está passando por um momento de crise, alguém está passando por alguma dificuldade no meio do mar. É impossível, humanamente impossível. Mas aí Jesus então vai contemplar a crise que os discípulos estão passando lá no meio do mar da Galileia. Humanamente ninguém enxergaria, mas Jesus, irmãos, por mais que ele estivesse em forma humana, ele também era Deus. E esse texto vem revelar para mim e para você que não importa a crise que a gente esteja enfrentando, Jesus nunca deixou de enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Ele está atento. Isso é um parênteses na minha mensagem. Mas atento à crise, à tempestade, Jesus então vai sair do monte, vai começar a andar sobre as águas e vai ir de encontro ao barco dos discípulos que estava no meio do mar. No meio da tempestade, chuva, vento, nuvens, tudo tampado de neblina certamente. Imagina o cenário caótico. E então os discípulos começam a ver uma figura se aproximando, parecia uma figura humana. Já tem o temor da tempestade, e agora eles estão com medo, achando que é um fantasma. E os discípulos estão ali em conflito. Quem que é esse que está se aproximando por sobre as águas? Impossível, como que uma figura humana está se aproximando de nós aqui no meio da tempestade? Acabou, já tem tempestade, agora um fantasma aproximando, é o fim. E aí então, Pedro olha e observa, não é um fantasma. Mestre, és tu? Pedro pergunta, porque Pedro já é um homem que a sua fé está sendo desenvolvida. Os discípulos estão olhando, pronto, não basta a tempestade, agora tem fantasma. Pedro observa bem, já tem fé no coração dele. Mestre, és tu? Tem crises que a gente olha, irmãos, que a gente coloca essa crise como sendo algo do diabo, mas não é. Tem muitas crises que nós enfrentamos olhando, não é possível, é um fantasma, é um demônio, é alguma coisa que está fazendo isso tudo acontecer, porque a gente não está olhando com os olhos da fé. Mas se a gente entender, muitas das lutas que a gente enfrenta, é Deus permitindo a gente passar por elas, para nos forjar, para nos ensinar, para nos direcionar e ensinar, que Ele ainda é Deus sobre a nossa vida, e que precisamos depender dEle. Muitas lutas que a gente enfrenta, a gente às vezes age igual os discípulos, tem tempestade e ainda vem demônio, ainda vem fantasma para me atormentar. Mas Pedro é um homem que tem a sua fé sendo desenvolvida, e ele olha, mestre, és tu? E aí então, Jesus fala, sim Pedro. E aí Pedro fala assim, se és tu mesmo. Olha que a fé dele ainda não estava das melhores, que ele coloca um se és tu mesmo, Senhor, me manda andar sobre as águas e ir ao teu encontro. E aí Jesus responde, claro, vem ao meu encontro. E aí Pedro então sai do barco, começa a caminhar por sobre as águas. Meus irmãos, caminhar por fé, entender o poder da fé, é viver algo que outras pessoas não vão viver. Dentro do barco tem um tanto de gente, tem um tanto de homem, só que a maioria deles está com a visão errada sobre as circunstâncias, sobre tudo aquilo que estava sendo vivido. Mas Pedro era um homem que estava tendo a sua fé desenvolvida, e Pedro então vai viver uma experiência que ninguém viveu. Levanta a tua mão assim. Existem experiências que você vai viver que ninguém mais vai viver. Existem situações, existem momentos ou experiências sobrenaturais que você vai viver e ninguém mais vai viver. Há algo nessas 5 semanas que você vai viver que ninguém vai entender. Os outros vão olhar e falar, o que é isso que está acontecendo? Aos discípulos, o que Pedro está vivendo? Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquilo que você vai viver, aquilo que você vai experimentar, é inexplicável. Ninguém vai viver. Deus tem isso para você, para a tua vida, para a tua caminhada. Toma posse em nome de Jesus. Meus irmãos, pode aplaudir a Jesus. Pedro está agora o que? Andando sobre as águas. Poder da fé. Poder da fé. O poder da fé, irmãos, nos faz caminhar por sobre as tempestades. O poder da fé em Jesus nos faz caminhar por sobre as crises. O poder da fé em Jesus nos faz caminhar sobre aquilo que está trazendo tormenta para os outros, mas para você não vai trazer, por causa do poder da fé. Pedro está caminhando,
E aí por um momento, Pedro distrai, desvia o olhar, não olha mais para Jesus, começa a olhar para as ondas, o vento está forte, e a Bíblia diz que Pedro começa o quê? Afundar. Aí Jesus então imediatamente puxa Pedro, sobe com Pedro de novo. Imagina Jesus assim, ó, segurando Pedro pela mão. Cabeça de pregador, irmãos, às vezes é engraçada. E aí Jesus está assim: ô Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Hebreus 11:1 diz o quê? Fé é a certeza. Jesus está falando: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, na jornada da fé, e Jesus está ensinando para Pedro, Jesus não estava menosprezando Pedro, chamando ele de homem de pouca fé. Jesus estava sendo didático, falando: Pedro, quando a tua fé for pequena, você vai afundar na vida. Quando você duvidar, você vai afundar nas circunstâncias. Quando a dúvida bater no teu coração e você deixar ela entrar, você vai afundar nas crises. Mas Pedro, você é homem de pouca fé hoje, mas o que eu vou fazer na tua vida, você será um homem de grande fé lá no futuro. Às vezes, irmãos, tua fé está pequena agora, mas até o final desse culto eu creio que a tua fé vai estar vibrante. Como dizem por aí, vai ter fé até no tutano. Jesus estava ensinando isso para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas se você tiver fé, meu irmão e minha irmã, ainda é possível em 2024 andar sobre as águas. O que é isso? É porque eu vou sair por aí, vou passar por algum lugar qualquer que tem rio, que tem lago, e vou começar a andar sobre as águas? Não. As circunstâncias que se levantam contra a tua vida, você vai ser capaz de passar por cima delas. Você vai ser capaz de vencê-las, sem que elas afetem a tua caminhada. Você vai caminhar por sobre elas. Posso ouvir um amém? Continuando, Pedro está sendo ensinado, Pedro está sendo forjado. Primeiro ele vive um milagre para ele, a fé dele está ativada, ele vive um milagre. Caminhando por fé, notícia ruim. Ele vai entender que viver pela fé é também vivenciar milagres naqueles que ama, dentro de casa. Continuando, ele vai aprender que ele precisa ter uma fé cada vez maior para conseguir passar por cima das adversidades. E agora então a gente vai ver que a vida de Pedro vai continuar. Pedro vai ver milagre, Pedro vai ver coxo voltando a andar e sendo colocado de pé, Pedro vai ver cegos voltando a enxergar, Pedro vai ver tantas coisas grandiosas da parte de Jesus. É Jesus forjando nele a fé, aquilo que pode ser vivido através da fé. E Pedro vai vivenciando, experimentando. Porém, no ápice da caminhada, depois de ter experimentado coisas grandes para ele e para a família, sobre crises, sobre milagres na vida dos outros que podem ser vividas por ele também, sobre grandes coisas, sobre o poder que Jesus transfere a ele, para ele também sair, curar enfermos, libertar os cativos. Olha quanta coisa Pedro vai viver. Se a gente for ler o Novo Testamento todo, nós vamos ver Pedro vivendo coisas sobrenaturais. Mas quando a fé de Pedro parece que está no ápice, no máximo, a pior notícia que Pedro poderia ouvir vai chegar. O próprio Jesus vai dizer para ele: Pedro, discípulos, a hora da minha morte é chegada, está chegando o fim. E aí Pedro então fala: não é possível, eu morro no teu lugar, não, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar com que isso aconteça. Jesus fala assim: aparta-se de mim, Satanás. E declara algo para Pedro: durante a noite, antes do dia amanhecer, ainda 3 vezes tu me negarás. Pedro fica desolado. A pior notícia da vida dele: Jesus vai morrer. A pior crise que poderia se instalar está prestes a acontecer. Jesus ainda fala que vai negar 3 vezes. Certamente Pedro ficou atribulado naquele momento. E então a noite vem, e por 3 vezes que ele é confrontado, questionado, porque se parecia com Jesus, se parecia como Galileu, se vestia como ele, Pedro é perguntado: você é um deles? E ele fala: não, nem conheço. Por 3 vezes Pedro nega a Jesus.
E Pedro vai entrar na mais profunda crise, que não é ao redor, é dentro dele. Porque Pedro já sabia como lidar das crises externas, mas Pedro ainda não sabia que pela fé também é possível lidar com as crises internas. E havia mais uma última lição para Pedro aprender. E aí então, diante daquela circunstância, o coração aflito, imagina como que o coração de Pedro estava amargurado, a decepção com ele próprio, uma atitude, uma decisão totalmente errada que Pedro tinha tomado. E muitas vezes nós na caminhada também somos assim, tomamos decisões que vão trazer esse peso sobre nós, a consciência pesa. O que eu fiz? Que decisão que eu tomei? Eu não podia ter feito isso. E aí o peso da decisão vem sobre nós, e é como se isso arrancasse da nossa vida a fé completamente. Pedro vai voltar ao estágio inicial. Essa situação, essa crise, a decisão que ele mesmo tomou, vai minar a fé dele completamente. Um homem que estava com a fé aqui, no ápice, totalmente desenvolvida por Jesus, num ministério lindo, maravilhoso, cheio de milagre. Pedro agora está com uma crise interna. Eu neguei Jesus 3 vezes. E o peso da culpa era tão grande, que Jesus vai passar pelo julgamento, Pedro não está lá. Jesus vai passar por açoites, Pedro não está lá. Jesus vai passar por toda a travessia, até o Monte da Caveira, Pedro não está lá. Jesus vai dar o último suspiro, Pedro não está lá, porque ele carrega o peso da culpa. A fé dele foi completamente minada. Quantas vezes eu e você, por causa de decisões da vida, nos sentimos assim, queremos nos afastar do nosso propósito, nos afastar daqueles que amamos, nos afastar das pessoas, nos afastar de tudo, até de Deus. Porque uma crise, porque o peso da culpa de uma decisão se instalou no nosso coração, e talvez você está aqui hoje, e tem um peso dentro de você, por causa de uma decisão que você tomou errada lá atrás. Pedro está assim. Jesus é sepultado, Pedro não está lá. Jesus ressuscita, Pedro não está lá, porque ele decidiu se afastar de tudo e de todos, por causa do peso da culpa de uma decisão errada. Mas há algo tremendo que Jesus vai ensinar através dessa chave, chamada o poder da fé. O mesmo Jesus que ativou a fé de Pedro lá na primeira pescaria, vai ativar de novo numa mesma pescaria, porque Pedro decide voltar tudo. E aqui eu quero liberar uma palavra para você: não importa o que você faça, por mais que você esteja pensando em voltar lá atrás, Jesus é poderoso para te resgatar onde você estiver. Pedro decide: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar lá atrás, vou voltar a fazer tudo. Jesus então aparece na praia, Pedro está pescando, não pesca nada, de novo, é didático. Pedro está frustrado, de novo, no meio do mar. Jesus está na praia, Jesus grita: tem alguma coisa para comer? Pedro então olha. Pedro já sabia reconhecer Jesus de longe. Ele tinha aprendido isso lá no mar da Galileia, no meio da tempestade. Pedro olha, é o mestre. A Bíblia diz que ele automaticamente pula no mar, sai nadando de forma rápida, chega lá na praia, encontra com Jesus. Mas o que ele carrega? O peso da culpa. E aí, o mesmo Jesus que ativou a fé de Pedro lá atrás, é o mesmo Jesus que vai reativar e falar com Pedro: eu sou um Deus de recomeços. Pedro, você achou que tinha tudo acabado. A culpa que você carrega, Pedro, é a pior culpa de todas, o peso de uma decisão errada. Mas Pedro, eu estou recomeçando a tua história hoje. Eu estou restabelecendo a tua fé hoje, Pedro. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. A mesma pergunta é feita para você hoje. Não importa a culpa que você carrega, Jesus está te perguntando: você ama Ele? Se você ama, tem um chamado e um propósito restaurado sobre a tua vida. Se você ama o Senhor, há um recomeço para a tua história. Se você ama o Senhor, tem vida para você, tem uma nova caminhada para você, tem fé de novo no teu coração. Te prepara, não importa o que você passou, a decisão errada que você tomou, Jesus quer recomeçar hoje na tua vida e na tua história. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não importa o teu estágio atual, fala assim: a promessa está viva. Parece que eu puxei a outra campanha, né, irmãos? Meu Deus. Jesus está restabelecendo de novo o ministério de Pedro e falando: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: eu te chamei para pescar homens,
E a palavra que eu te dei lá atrás nunca morreu, ela permanece viva independente do que aconteceu. Eu estou arrancando teu coração hoje, Pedro, o peso da culpa, e eu estou falando para você que a tua jornada permanece livre. Eu estou abrindo o caminho para você. Não carrega esse peso da culpa que você tem, não olha para o que os outros estão falando, mas caminha, porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Caminha, Pedro. E aí Pedro vai caminhar. E aí, irmãos, para mim fechar isso é breve, vem Atos 2. Agora, o Pedro que não estava mais presente nas situações espirituais e sobrenaturais, Pedro está lá. Pedro está em Atos 2, Pedro está orando no Sinédrio, e algo grande acontece, o Pentecostes, e então vem o Espírito Santo e enche todos daquela casa. O Pedro que antes não estava desfrutando nada por causa do peso da culpa, agora tem a sua fé ativada e vai viver um grande mover do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro se levanta, prega uma palavra poderosa, 3.000 almas se convertem. O início do ministério, o recomeço é poderoso, é muito maior do que o que você já viveu. Pega isso, meu irmão, aquilo que você viveu não se compara com aquilo que você vai viver de agora para frente, porque há um tempo novo, há um caminho aberto, há uma palavra sendo liberada, há uma chave sendo colocada na tua mão, para que você possa viver coisas ainda maiores do que tudo que você já viveu. Quem pega essa chave em nome de Jesus, fala assim, é a chave da fé. Fala assim, eu vou viver pela fé. Fala assim, eu vou acessar coisas grandes. Fala assim, eu vou acessar o sobrenatural. Fala com fé, eu vou acessar o extraordinário. Eu tomo posse, Senhor, da minha vitória. Eu tomo posse do novo tempo. Eu tomo posse do que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Nós vamos ou não vamos viver, irmãos? Vamos viver. E aí, irmãos, a vida é feita de altos e baixos. Certa vez eu preguei num culto de jovens e falei, gente, a vida é uma montanha russa. O que é uma montanha russa? Às vezes a gente está subindo, mas às vezes a gente está descendo. A vida é assim. E Pedro mais uma vez vai ser confrontado com uma crise. Herodes se levanta contra os pregadores da época. Herodes tinha acabado de matar Tiago, e agora Herodes então captura Pedro e coloca ele dentro de uma prisão. Pedro está vivendo mais uma vez uma grande crise na sua vida, mas o Pedro de agora não é o mesmo Pedro de antes. O Pedro de agora tinha uma fé sólida. O Pedro de agora não é o Simão que apenas ouve lá atrás. Pedro agora é a rocha, que Jesus deu uma palavra que ele seria a rocha que edificaria a igreja. Pedro agora tem uma fé firme, uma fé de Hebreus 11:1, uma fé que tem certeza e tem convicção dentro do coração. E agora Pedro está onde? Na cadeia. O que Pedro faz? Quem sabe? Dorme e descansa. Pedro antes, diante das crises, ficava desesperado. Pedro antes, diante das crises, até começava a andar sobre as águas, depois afundava. Mas o Pedro de agora, depois do recomeço, depois de receber de Jesus a chave sobre o poder da fé, o Pedro de agora consegue descansar diante da maior crise da sua vida. Eu vim aqui liberar essa palavra sobre a tua vida. Lembra que eu falei no início do culto, no início da mensagem? Talvez você não está dormindo por causa de uma crise. Talvez a insônia está batendo na porta das suas noites, e toda noite você tem dificuldade para dormir, porque as crises estão martelando a sua cabeça, porque uma aflição, o peso de uma culpa está batendo todo dia no teu coração. Mas eu vim aqui orar para que você possa entender que Jesus está hoje injetando fé na tua vida. Ele está fazendo você entender que Ele é poderoso para poder te fazer vencer qualquer crise. Ele é capaz de vencer todos os gigantes que se levantam contra a tua vida. Nada que você está enfrentando é páreo para o poder dele. E Ele está afirmando para você hoje, fica tranquilo, eu estou hoje elevando a tua fé, e eu vou te fazer descansar. Pedro está enfrentando a maior crise, ele está na prisão, o julgamento espera ele na outra manhã, vai ser morto, mas ele está descansando. E a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar anjos,
Ele tinha correntes duplas amarrando os seus pés, ele tinha 2 guardas na porta, vários guardas pela prisão, mas o anjo do Senhor o visita e abre todas as portas, porque o poder da fé é capaz de abrir todas as portas que existem nessa terra. Não há nada que pode te aprisionar quando o poder da fé está vivo no teu coração. Então, Igreja Batista Vida, entenda hoje que você é capaz sim de descansar nas crises, você é capaz de glorificar a Deus nas crises, você é capaz de levantar a tua mão, por mais que o peso da culpa esteja no teu coração, porque Jesus hoje abre o caminho, abre os portões, te libera dessa prisão, da prisão da mente, da prisão da culpa, da prisão de algo que aconteceu no teu passado, dessa crise, desse inimigo, seja o que for. Ele é capaz de abrir essa porta e te fazer passar por essa crise. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você.